Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a Dana Padilha, coach financeira de muito sucesso aqui em New England, em todo o país. E hoje a gente vai contar algumas histórias de vida para você. Dana, quanto tempo você já está aqui nos Estados Unidos? Guilherme, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui, né, juntamente com você, para contar um pouquinho da nossa história, da minha história, né, como coach financeira, como tudo começou. Mas eu moro nos Estados Unidos desde 2005. Vim para cá, tinha 23 anos, uma menina, com sonhos, né, de ficar somente 3 anos. Já estou a 18. E Dana, de lá para cá, qual foram as profissões que você passou até você virar uma coach financeira? Guilherme, a minha história, eu costumo falar para todo mundo, a minha história dá um livro de comédia, de drama, de terror, de suspense, enfim. Mas eu comecei aqui como todo imigrante, a maioria dos imigrantes, né? Não vou falar todos, mas eu trabalhei como a delivery, foi onde eu conheci meu esposo, o Alexandre Padilha. Tinha 3 empregos. Fazia delivery, trabalhei no McDonald's e trabalhei como house clean também. Só que o que aconteceu comigo? Logo em seguida, eu engravidei do Júnior, né? O meu primeiro filho, ele foi diagnosticado com síndrome de Down e muitas coisas aconteceram comigo depois desse diagnóstico. Por exemplo, eu não podia mais trabalhar fora, né? Por conta das suas terapias, né? Decorrente, né? Ah, Vezes que ele ia para o médico. o estilo de vida muda Mudou totalmente por causa do totalmente, diagnóstico. completamente. Então, que eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Comecei a fazer comida dentro de casa. Não sei cozinhar nada, mas eu comecei a cozinhar para peão de obra, né? Para pessoas que trabalhavam fora e não tinha tempo de cozinhar. Então, eu fazia era arroz, feijão, macarrão, uma carne e um vegetal. Essa era a Um prato marmita. simples, Um prato do prato dia a simples. dia. Que na verdade o homem que trabalha ali no trabalho bruto, braçal, é o que eles gostam de É comer. o que eu gosto. Na verdade, assim. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei também. Tentei vender bijuterias, essas coisas na época não deu muito certo, porque também assim, não tinha as redes sociais para ajudar como tem hoje. Foi muita dificuldade para mim, eu tive muita dificuldade no começo. Até que um dia eu fiz um curso de maquiagem. Fiz um curso de automaquiagem para aprender a me maquiar, né? Eu sempre fui muito vaidosa. Falei, poxa, eu quero aprender a maquiar. E a partir daí eu me apaixonei pela maquiagem. E eu falei assim, eu vou começar a treinar e fazer as minhas amigas. Eu morava no condomínio, então todas as vezes que as minhas amigas saíam, eu falava, vem aqui, eu vou te maquiar. E naquela época não existia aqui em Massachusetts outras maquiadoras. Existia sim, claro, a Vanessa, né? Eu quero falar que foi o curso que eu fiz com ela, e tinha a Mia, que foi quem fez a minha maquiagem no dia do meu casamento. Então, o que aconteceu? Quando eu vi, eu já estava maquiando muitas pessoas, viajando todos os Estados Unidos para fazer noiva. E eu consegui conciliar, porque eu falei assim, poxa, eu consigo ficar com os meus filhos, né? Que depois eu tive o João. E eu consigo também ganhar uma grana, né? Para ajudar dentro de casa. Mas foi muito além do que eu esperava. Como que surgiu essa função, né, esse trabalho como coach financeira? Já há muitos anos na área de maquiagem, eu estava completamente cansada de ver meus filhos dentro de casa aos finais de Que semana. realmente você explodiu como maquiadora, né? Eu lembro, você produziu várias pessoas famosas. Sim, isso. Eu morei 3 anos na Flórida. Foi um ano assim que abriram muitas portas para mim. Consegui, sabe, conhecer bastante gente famosa, maquiei muitas pessoas famosas, mas também foram 3 anos que eu viajei demais. Tinha marcas muito boas que você representava, né? Sim, eu trabalhei para Tom Ford, trabalhei para Yves Saint Laurent e também trabalhei para Bobbi Brown. Foram as Uau. 3 marcas que eu Precisa falar mais nada, não né? precisa, quem conhece sabe. Então eu falei assim, poxa, eu tô cansada, eu tô muito cansada, e eu comecei a falar para Deus abrir outras portas. Então muitas coisas aconteceram na minha vida financeira, né? Eu era completamente descontrolada, uma pessoa assim, ganhava hoje, amanhã já não tinha mais nada. E eu ganhava super bem, tá, Guilherme? Sim. Ganhava num sábado que, vamos citar um exemplo aqui dos Estados Unidos.
o que uma pessoa trabalha em 2 semanas limpando casa direto, eu ganhava num sábado. Só que no outro dia já não tinha mais nada. Era bolsa de grife, sapato de grife, roupa de grife, comendo fora direto. E nisso os anos foram passando e eu comecei a me frustrar. Então juntou essa frustração financeira de eu não ter, né, uma casa própria, de eu não ter uma liberdade financeira, o meu casamento estava completamente destruído, minha família estava destruída, e fora que os meus finais de semana não aguentava mais deixar meus filhos dentro de casa. Eu comecei a pedir para Deus uma vida nova, sabe? Uma resposta de tudo aquilo. Senhor, eu não quero mais ficar viajando, deixando minha família em casa, sair ali num calor de 90 graus, você sabe como que é New England no verão, Sim. né? As pessoas falam, nossa, mas Boston é muito frio, mas no verão é muito calor. quente. Então são 2 extremos, né? Exatamente. Então, nas férias deles ficavam muito dentro de casa. Então os anos foram passando, e até que eu decidi realmente procurar uma pessoa que nos ajudasse nas finanças, uma coach financeira, que é o trabalho que eu e o meu esposo a gente faz E hoje. foi aí que foi o teu boom, comprou casa própria, tudo aconteceu. Foi aí que as coisas assim realmente mudaram da água para o vinho. Só Olha. que eu vou falar algo para você e para todos aqui que estão nos assistindo. É mudança de mentalidade, porque tem muitas pessoas que começam a guardar dinheiro, né, ver dinheiro sobrando, só que como a sua mentalidade, você não virou a chave, você acaba gastando. Poxa, eu nunca tive tanto dinheiro, então vamos ali numa loja, no mercado, comprar brinquedo pro filho, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Então não adianta você E só aí, ter o dinheiro guardado. volta na mesma rotina de Volta antes. que é a roda dos ratos, que a gente sempre fala, né? Exatamente. Então, assim, nós procuramos uma coach financeira e que nos ajudou muito, sim, mudou totalmente a minha vida. Eu comecei a me apaixonar por organização financeira, porque se você perguntar para mim assim, você é boa em exatas? Não, gente, eu não sou boa em exatas. Até 2 e 2 eu tenho que ir na calculadora para Mas poder. a calculadora foi para nos auxiliar. Mas para você aprender sobre organização financeira, você não precisa ser boa em exatas. Você não precisa ser bom em números, não é verdade? Exatamente. Então, foi a Eu acho parte. que é mais um ciclo, né? Você tem que acompanhar o processo todo, entender uma coisa em geral, o que vai te estar puxando, para onde você está gastando o dinheiro, de onde está vindo, se a gente tem que mexer nos gastos, se a gente tem que mexer na renda. É uma junção de tudo, né? Exatamente, foi. E aí é isso mesmo. Mais assim. educação financeira do que matemática. Exatamente, porque assim, se eu fosse parar para pensar, eu era a pessoa mais improvável para ser uma educadora financeira. A pessoa mais improvável para se tornar uma coach financeira. Não sou boa com números, sabe, exatas. A minha vida inteira nunca fui boa em exatas, sempre fui muito boa em humanas. Né, humanas, mas exatas eu nunca fui boa. E Mas, Dana, quando eu te conheci, sim, faz anos, né? Eu faz. trabalhei com o Alexandre há muito tempo atrás. Você deu o curso de automaquiagem para Mel. Você nem lembrava dela de tanto tempo, foi bem no Sim. inicinho. E aquilo ficou muito marcante. A gente acompanhava teu trabalho, a gente via, ela falava, quando eu for fazer um casamento muito especial, tem que ser a Dana. E aquilo ficou na minha cabeça sempre. E quando a gente resolveu casar, na igreja, ela me falou, eu queria a Dani, e eu vi você não estava maquiando mais. Falei, puxa, e agora? Ela tinha o desejo de ter aquela maquiagem contigo, ela queria a tua maquiagem no dia, e você acabou aceitando, abriu a sessão, fez pra gente o casamento. Mas antes disso, eu te procurei no Beauty, pra gente fazer um evento. E aí eu vi que você já tinha um seguro de vida. Eu falei, ai, que poxa, Dana, mas vamos fazer, deixa eu checar o teu seguro. Deixa eu ver se você tem uma cobertura bacana, se isso está realmente de acordo com a tua família. E nesse meio tempo que você arrumou uma coach financeira. E hoje eu percebo o quanto você é uma coach financeira consciente. Sim. E me chocou muito quando você me procurou para fazer o seguro de vida onde você já tinha. O que aconteceu nesse meio tempo? Então, gente, eu completamente inexperiente, né? Sem entendimento na área de seguro, de finanças. A gente é aquela coisa. Se o nutricionista falar, você vai fazer isso para você perder um peso, para você, né, chegar ao seu objetivo, eu vou seguir o que o nutricionista fala para mim, né? Sim. Me propôs. Então, nós fomos aconselhados a cancelar o nosso seguro de vida, né? E cortar alguns outros gastos que, na verdade, hoje, como coach financeira,
vejo que o seguro de vida, ele não é um gasto, é um investimento que você está fazendo na sua família, na proteção da sua família, do seu futuro. Certo. Só que eu não tinha esse entendimento na época. Mas você cancelou tudo que Cancelei tudo. tudo que te mandaram cancelar e você alcançou o teu objetivo Alcancei financeiro. o meu Que objetivo. foi excelente. Com certeza, Mas com me certeza. conta uma coisa, você já falou que o Juninho é especial, que você tem 2 filhos. O que aconteceria se nesse período você tivesse uma doença grave ou se o Alexandre tivesse vindo a óbito? Gente, olha só, hoje como coach financeiro e vendo a importância que é de se ter um seguro de vida, de você ter uma proteção, é assustador. Quando eu olho lá atrás, eu falo, meu Deus, como é que eu tive coragem de cancelar a minha proteção, a proteção da minha família, dos meus filhos. Meu Deus, se tivesse acontecido alguma coisa com o Alexandre ou comigo, estávamos no meio de uma pandemia. Porque, na verdade, todo esse processo que aconteceu comigo foi durante a pandemia. Sim, Entendeu? quando você me procurou, eu fiquei até assustado, Sim. porque quando a gente fez uma reunião lá no Beauty, você tinha proteção Eu já familiar, você tinha tudo certinho. Sim. Meses depois você me procurou querendo fazer um seguro. Eu falei, mas peraí, o que aconteceu com o teu seguro? Quando você me contou isso, eu falei, que coach que te orientou a fazer isso? Ele só estava visando a tua meta financeira, ele não estava visando a tua família, um conjunto de coisas. Eu falei, Dana, quanto irresponsável você foi de aceitar essa proposta de cancelar uma coisa tão importante. Exatamente. Eu fui realmente completamente inconsequente. Tanto eu quanto meu esposo, nós somos inconsequentes de cancelar o nosso seguro. Nós não pensamos no amanhã, não pensamos no que poderia acontecer. E hoje, trabalhando como coach financeira, já vi várias situações, né, de famílias que o marido faleceu e a esposa, né, e ele não tinha uma proteção, não tinha um seguro. Então, eu realmente, assim, é uma coisa que eu não tiro dos meus clientes, é a proteção familiar, é o seu seguro de vida, entendeu? E também, é claro, aqueles que não têm, eu sempre trabalho para poder a gente incluir ali um seguro de vida, porque não é um gasto. Tem muitas pessoas que falam assim, o seguro de vida é um gasto extra. Não é. Não é mesmo? Não é. E, Dana, quando você fala para os teus clientes fazerem um seguro de vida, de primeira eles não assustam assim? Tipo assim, você veio aqui para me ajudar a economizar e está adicionando um gasto. Uhum. Primeiramente, eles tomam aquele pacto, né? Assim, aquele impacto de, uau, vou gastar um pouco mais, mas muitas vezes eles não sabem quanto custa. Eles não sabem que o seguro de vida começa tão barato. Exatamente. É a mesma coisa quando eles me procuram, sabe? Assim, como que eu vou pagar isso que você está me cobrando, sendo que eu tô cheia de dívidas, sendo que eu te procurei porque não estou conseguindo organizar. Então, a gente sempre procura assim, a gente primeiro vê a raiz do problema, né? Por que está todo aquele problema, aquela junção de problema financeiro. E aí, realmente, a gente vai organizar e encaixar aquilo que realmente precisa para a gente incluir. Com certeza, eu explico sobre a importância de se ter. Porque imagina se os meus clientes já estão cheios de dívidas. A maioria que me procura, eles são endividados. E tem bens, por exemplo, no Brasil. Se acontece alguma coisa hoje com eles, o que eles vão fazer? Vão vender seu bem que você tanto trabalhou para ter durante todos esses anos na América? E vender o bem é uma opção, mas muitas vezes o que acontece é vender num período de emergência, você acaba vendendo por preço de banana porque você precisa do dinheiro rápido. Exatamente. Então a gente explica e eles acabam entendendo a importância, primeiro, de se ter um seguro de vida, né? E claro, de como fazer. Porque o trabalho do coach financeiro é o quê? Eu sei que as pessoas vêm com dívida para mim, eu não vou entrar num buraco, né? Numa barca furada. Então, quem vai fazer eles me pagarem, nos pagarem, vai ser eu. Esse trabalho é meu, entendeu? De fazer com que eles me paguem. Exatamente, Dana. E muitas pessoas confundem, né? Se você é uma consultora financeira, se você é uma coach. Qual que é a diferença de ser um coach financeiro para um consultor? Eu, como consultor financeiro, eu indico produtos específicos para os meus clientes.
como coach, o que você faz para melhorar na vida financeira dos teus clientes? Sim, tem muitas pessoas que elas têm dúvida, né? Elas não conseguem, eles acham que é sempre a mesma coisa, um coach financeiro e um consultor financeiro. Não. Consultor financeiro, aquilo que o Guilherme falou, que você falou aqui pra gente agora, ele indica um produto, né, pra pessoa, um seguro de vida, uma aposentadoria, aquilo que realmente ele precisa conforme a sua necessidade. O coach financeiro, ele te ajuda, ele caminha com você, ele segura na sua mão, né, caminha com você lado a lado, tanto semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, te ajuda a chegar no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Pagar a dívida? Ajudo essas pessoas a pagarem suas dívidas. Qual que é o seu objetivo? Ter uma reserva de emergência e não sabe como começar? Te ajudo. Comprar casa, investimento. Eu vi uma cliente tua perguntando se você ajudaria ela a fazer o planejamento pro casamento dela, que ela queria fazer um casamento grande. Isso, gente, já vou, olha, abrir aqui para vocês de primeira. Nós estamos com um projeto, é um projeto que a gente ajuda esses casais, que tem muitos casais que querem se casar, querem fazer uma festa de casamento, tem um sonho, mas não sabe como começar. Não tem uma reserva para isso, não tem, não sabe por onde começar. Então, o nosso trabalho hoje, né, nós estamos abrindo aqui para todo mundo, é realmente ajudar esses casais a se organizarem para pagar a sua festa de casamento, né, sem ter que usar, sem ter que ficar no zero ou no negativo, porque tem muitos que entram no casamento, Sim. fazem a festa, mas pós-festa estão completamente no negativo. Começa a vida em casal já na dívida. Já na dívida, exatamente. Então a gente está com E eu essa acho meta. muito bacana nisso, Dana, porque ele vai te procurar por um propósito ali da festa, mas o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar educação financeira, que o mesmo projeto que ele vai usar para fazer essa festa, ele vai replicar para comprar a casa dele. Exatamente. E ele vai sair de lá com muito conhecimento. Exatamente. Primeiro, eles já vão saber como começar uma vida, né? Uhum. Ali, como casal, como família, sem ter que entrar numa dívida e ficar ou ficar no zero, entendeu? Dana, eu vejo muitas pessoas que têm dívidas, dúvidas. Quando essa pessoa te procura, né? Eu tô vendo que o teu trabalho vai muito além Sim. disso. Eu vejo você resolvendo problemas de casamento, levando o pessoal, quase uma terapia. E Sim. quando eles te procuram, como que você entende se aquele cliente é para você? Logo de cara você já pega, tem uma reunião para ele entender se você é a pessoa certa para ele. Como que isso funciona? Guilherme, a gente sempre tem uma reunião, que é aquela nossa primeira reunião para a gente entender qual que é a raiz do problema, o que está acontecendo. Porque assim, quando eles começam a falar, Dana, eu não admiro mais meu marido, eu não amo mais o meu marido, ou vice-versa, aí eu começo a entender, falo assim, puxa, eu passei por isso, então esse casal é pra gente, entendeu? As pessoas têm que entender que não existe uma fórmula exata, sabe? Eu costumo falar assim, cada casa é um caso. Né? Uhum. Não adianta eu querer aplicar algo que eu aplico aqui na casa de João e Maria, vou aplicar a mesma coisa na casa de Sandra e Mateus, um exemplo, entendeu? Então é por isso que a gente tem sempre essa primeira conversa para entender. Sim, eu sabe? vejo isso, Dana, te perguntei isso, Sim. porque muitas vezes o problema financeiro é a segunda maior causa de divórcio no mundo. Exatamente. E como coach, eu acho que isso deve ser o teu foco, né? Deve cair muito isso nas tuas mãos. Com certeza, há muita incompatibilidade de gênio, né? Uhum. Eu vejo muitos casais em que cada cônjuge, um tá indo pro norte e o outro tá indo pro sul. Na verdade, o foco do casamento é o quê? Eles são parceiros, você é um time com a sua esposa, com o seu cônjuge. Então, eles têm que ir num caminho, um direcionamento só. Se um vai pro norte e o outro pro sul, a distância vai ficar muito maior, entendeu? Exatamente. Então, você precisa realmente sentar, a gente precisa entender onde que tá realmente a raiz do problema, a gente trabalhar naquilo ali, porque, gente, eu entendi. Sabe o que eu entendi? Quando eu e o Alexandre, nós nos separamos, o que acontece? Tinha muita coisa que eu falava assim, poxa, eu não amo mais o meu marido. Por conta disso. Você sabe qual que é a linguagem de amor do seu esposo? Porque o que acontece? Eu via muito o Alexandre, por exemplo, ele gosta, a linguagem de amor do Alexandre, a que predomina é atos de serviço. Ele ama me servir. Uhum. E muitas vezes eu cobrava isso dele.
Ele levantava de manhã, ele levava café na cama pra mim, sabe? Ele ama me servir. E eu cobrava dele, eu não quero que você me sirva, eu não quero que você faça isso por mim, eu quero que você faça isso, 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 isso. Gente, é incompatibilidade de gênio. Então eu queria que ele fizesse aquilo que, pra Você mim, querer. é aquilo que eu queria, mas isso é a linguagem de amor dele. Então eu comecei a entender, né, o que ele gosta de fazer por mim e trazer isso para um lado positivo, sabe? Uau, E acontece muito isso no casamento, sabe? Eu acho que a primeira coisa, o ponto crucial é você entender que o amor não é um sentimento. Você não sente. O amor é uma decisão. Quando você casa com seu esposo, quando você casa com seu cônjuge, você decide amar seu cônjuge. Você não casa para ser feliz. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer o meu cônjuge feliz. Começa daí. Né? Tem as pessoas que falam assim, não, eu não sou feliz no casamento. Esse não é o seu papel. O seu papel é fazer seu cônjuge feliz. e vice-versa. E vice-versa, seu cônjuge fazer você feliz. Então, assim, tem muitas coisas no casamento e as finanças, até hoje as pessoas, assim, tem muitas pessoas que não entendem. Muitos casamentos, eles estão sendo destruídos por causa das finanças, mas ela está em segundo lugar. Primeiro lugar é a incompatibilidade de gênio, onde precisa ser resolvido todas essas questões, né? E a gente trabalha nisso no casamento. Tem mentorias, Guilherme, que a gente chega, 80% do tempo é só essa parte. Uau. Não tem nada, e 20% é finanças. E é muito engraçado também como que isso puxa muito pro lado espiritual, né? Exatamente. Eu vejo muito, muito, muito. Às vezes eu sento com o cliente, apesar desse não ser o meu papel como consultor, Sim. mas eu acabo fazendo ali um raio-x do cliente, saber o que ele está precisando, o que eu posso indicar para ele e tal. E tem clientes que no final só falta dar um abraço ali pela internet, porque é aquela coisa, ele precisa se abrir, saber dos problemas dele, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer por ele com produtos, se eu preciso indicar para ele um coach para poder Sim. acompanhar para ele, porque o que a gente faz ali é muito pequeno em vista do que você faz. Porque o meu trabalho ali é 1 dia, 2, 3 com o cliente, o que você faz vai muito além. Sim, a gente realmente, assim, a gente fala assim, olha, tem casais que a gente trabalha semanalmente, outros quinzenalmente, dependendo do nível que a gente vê como que está ali dentro daquela casa, mas não é só isso, são todos os dias, tá? Sabe? Olha, como é que tá indo hoje? O que vocês fizeram hoje? Como é que tá o homework? A gente sempre deixa homework para cada cliente, sabe? Então, todos os dias a gente está ali acompanhando. E interessante, assim, Guilherme, voltando ali, que é algo que eu lembrei sobre o seguro, que quando nós procuramos você, foi logo que nós compramos a nossa casa. Sim, Você lembra? lembro. Então, assim, eu queria muito pontuar isso sobre a importância de você ter uma proteção do seu patrimônio. Sabe? Porque se você chegasse para mim, nós tínhamos uma reserva de emergência, Sim. né? Claro que nós não entramos dentro da nossa casa sem uma reserva de emergência. Aí a gente começou a usar para a gente arrumar algumas coisas, para poder a gente reformar a nossa casa. Mas o meu esposo, por exemplo, o histórico de doença na família dele é muito extensa, né? Uhum. Não gosto muito de falar esse nome, mas é a realidade. Então, tem histórico de câncer na família, né? E tudo mais. Então, a gente ficou naquela, meu Deus, se acontecer alguma coisa, como é que vai estar a nossa casa, o nosso patrimônio? Como que a gente vai fazer? Como que eu vou trabalhar tendo uma criança com síndrome de Down dentro da minha casa? Eu vou colocar esse peso nas costas do meu filho mais novo? Então, assim, veio várias interrogações na minha mente. Eu falo que o seguro, a proteção pessoal, ela serve para infinitas partes de proteção, né? Protege tua vida, mas protege teus bens, protege tua família, protege teu relacionamento. Porque quando uma coisa de ruim acontece, vai aquele efeito dominó e vai bagunçando tudo. Então, quando a gente passa por um problema ruim, já está difícil, enfrentando uma doença, uma morte, ausência de alguém, mas que você não precisa passar pelo financeiro, a chance de você sair daquele problema é muito maior do que com problema financeiro, porque aí vai uma coisa puxando a outra. Exatamente. E eu fiquei muito feliz quando você me procurou,
até mesmo porque a gente fez uma excelente parceria trabalhando juntos. Exatamente. E eu acho que essa parceria, cada dia, sempre fortalece, né? Diariamente a gente está junto, você indicando um cliente para mim, eu indicando o cliente para você. Eu acho isso muito saudável, que dessa maneira todo mundo cresce junto. A gente tem certeza que o meu cliente, se ele precisa de um coach, tem você aqui na minha equipe para fazer esse trabalho. Se o teu cliente precisa de um consultor financeiro, eu estou aqui para te auxiliar com esse trabalho. Exato. Então, dessa maneira a gente faz o quê? É um coach consciente, para que Isso. teus clientes não passem o risco que você passou. Exato. Que eu fiquei apavorado quando você me falou. Falei, uau, que falta de responsabilidade que você teve. Isso, e olha só, na época eu não tive isso, porque eu queria era sair das dívidas. O meu objetivo era o quê? Pagar as Dana, me dívidas fala uma e coisa. comprar O minha teu casa. objetivo era pagar as dívidas. Eu lembro que o teu seguro de vida, ele te custava em torno de $50. Sim. $50 para você, $50 para o Alexandre na época. Quantos meses você demorou para pagar as tuas dívidas e fazer tudo isso da tua casa? Eu não consigo ver quanto, eu não consigo lembrar exatamente Um período, quantos meses. mais assim. ou menos. Olha, na verdade, assim, o tempo que foi pra gente começar até a gente pegar a chave da nossa casa foram exatamente 2 anos. 2 anos. Isso. 2 anos. Se você gastava $100 por mês de seguro dessa proteção, $2.400. Em quanto tempo você demora para ganhar $2.400? Você é uma maquiadora de sucesso. Sim. Eu acredito que 1, 2 casamentos que você faça, você recuperou esse dinheiro. Com certeza. Então, ou seja, você adiou 2 finais de semana desse propósito e passou 2 anos correndo risco. Correndo risco, gente. Depois que eu fiquei sabendo, depois que eu virei a chave e entendi a importância de se ter. Sabe aquele desespero? Eu falei assim, gente, graças a Deus que não aconteceu nada com a gente. Mas se tivesse acontecido, não tinha uma reserva de emergência, ou então eu iria pegar o dinheiro da minha casa para poder ali cobrir alguma emergência que pudesse acontecer. Uma loucura. Eu fiquei apavorado, mas fico muito feliz por você ter passado por isso, superou com sucesso e que você possa replicar da melhor forma possível para os seus clientes. Sabe, assim, quando eu saio de cada mentoria, quando eu saio de cada casa, eu entro no carro assim com meu esposo, porque quando é só a mulher, eu trabalho somente com a mulher. Quando é só o homem, é o Alexandre, e quando é casal, nós trabalhamos juntos. Então, quando nós entramos no carro, assim, que a gente olha um pro outro, a satisfação de poder ajudar essa família e ver, sabe, cada evolução deles, assim, deles estarem protegidos. Se acontecer alguma coisa, eu sei que os meus clientes estão protegidos, sabe, de a importância de ter passado por tudo que eu passei, porque eu tenho uma bagagem para poder mostrar. Uma bagagem tanto, exatamente, né? E poder ajudá-los. Olha, não vai por esse caminho, porque eu já passei por aí, não é legal, entendeu? Essa é a importância do coach financeiro, de você mostrar um caminho, ajudar o caminho. A andar, né, por um caminho certo. E dá uma sensação de alegria, de saber que nós estamos podendo ajudar essas famílias. Você, como consultor financeiro, quando você entrega ali a pólice para o cliente, qual que é essa sensação? Vamos falar agora isso. A sensação é incrível, de dever cumprido, Sim. Saber que a gente fez a coisa certa. E melhor que entregar a pólice é saber que quando o teu cliente precisa usar, ele tem o seguro, ele tem o benefício. Já vai fazer 3 anos como consultor financeiro, e nesses 3 anos eu tive 3 clientes que precisaram aplicar para o benefício em vida. Eu falo, é difícil, mas quando você faz a coisa certa, é muito prazeroso você saber assim, o seu cliente está passando por aquela dificuldade, mas o problema financeiro não vai ser um problema para ele, ele vai conseguir passar sem precisar, sem passar por tantas dores, né? Sim. Já basta a dor da doença, ele não tem que passar pela dor financeira. Então, é mais gratificante ainda quando você sabe que o problema aconteceu, mas que ele estava protegido. Sim. E isso também aconteceu contigo. Foi. Porque o teu seguro não te dava cobertura em vida. Não. E quando a gente fez, né? Você refez o teu seguro, a gente já fez o teu seguro da melhor forma possível. Que saiu da empresa que te dava somente uma proteção de morte e falava que você tinha uma proteção em vida só para doença terminal, agora você tem a cobertura completa. Isso me dá uma satisfação muito grande. Não só de saber que você está completo, mas com um produto que realmente vai te dar uma cobertura
em todos os casos. Sim, inclusive eu tenho um cliente, você falando sobre você cortar, né, alguns gastos para se ter uma proteção. Eu vejo a importância, por exemplo, assim, tem um casal que eles têm um tablet, um iPad, um iPhone, tudo lá da nossa Apple. amiguinha Apple, né? Uhum. E eles tinham proteção para todos esses produtos, pro iPad, pro relógio, pro telefone. E eu falava assim, e vocês não têm uma proteção de vida? Caso aconteça, você fica doente ali, o que você vai fazer? Você tem a proteção para todos esses seus aparelhos, mas não tem para sua própria vida, não tem. Aí onde a gente já começa a cortar. E eu vou te falar uma coisa, eu falo para todos os meus clientes, eu vou ser sua melhor amiga, mas eu também vou ser sua pior inimiga, porque eu vou cortar pela raiz aquilo que você não quer, né? É igual o nutricionista, às vezes corta algo, ele puxa, eu amo comer aquilo ali, mas eu não posso comer. É igual um médico, quando você tá com uma doença, você procura um médico, ele te passa... Exatamente, e eu acho isso muito bacana, porque você cortar um seguro de um aparelho, aquele aparelho caiu no chão, quebrou, a gente vai lá e vai comprar outro. Mas se você perdeu a vida, você não tem como comprar outra vida. Gente, ainda mais que você vai estar sem dinheiro. Exatamente, então eu prefiro cortar, sabe, realmente o seguro desses aparelhos aí, que é um absurdo. By the way, é muito mais caro do que um seguro de vida, por exemplo. Exatamente. Sabe? Então, o mínimo que seja que você faça ainda é muito mais caro. E você esteja realmente protegido. Você e a sua família, seu bem, sabe? Dana, então... agora pra gente finalizar, eu queria que você me falasse um pouco o que esse trabalho te proporcionou de flexibilidade, pra você estar com teus filhos, tudo. Porque quando eu convido uma pessoa para trabalhar comigo, fazer parte da minha equipe, de virar um consultor financeiro, muitas vezes a pessoa, ou ela está insatisfeita com o salário dela, ou ela está insatisfeita com a liberdade. O que mudou para você, como coach, que é bem similar, né? Os nossos horários flexíveis, tudo. Sim. Sendo coach ou como consultor financeiro, o que isso mudaria na tua vida? Ô, gente, eu vou citar uma situação que aconteceu comigo e com o Alexandre esses dias atrás, né? Durante a semana, acho que foi numa quarta-feira, numa quinta-feira, se eu não me engano, umas 3:30 da tarde, os meninos chegaram, nós fizemos um snack, né, ali da tarde e fomos assistir um filme. Eu, Alexandre, o Juninho e João, numa quarta-feira, durante a semana. Aí a gente assistindo o filme, daí eu olhei para o Alexandre e falei assim, amor, você já parou para pensar o que nós estamos vivendo? Sabe? Hoje a gente poder ter esse tempo em família, sabe? De assistir um filme com os nossos filhos, investir tempo neles, com a gente, com a nossa casa, com o nosso, sabe, nossos projetos. Então, assim, eu sinto um alívio muito grande, né? Uma alegria muito grande de poder ter mais tempo com a minha família, liberdade de tempo geográfico, sabe? Eu posso trabalhar onde eu quiser, online, porque a gente faz mentorias online também. Então, assim, e até para nossa saúde, porque você sabe o quanto que é batido, você tá ali na construção, você limpando, não tô menosprezando de jeito nenhum, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que realmente gostariam de mudar de profissão, mas infelizmente não tem uma permissão de trabalho. E infelizmente tem muitas pessoas também que elas têm medo, sabe? Medo do recomeço. E eu vou falar algo assim que a Bíblia fala muito sobre ousadia. Que Deus nos deu... Eu sou cristã, você é cristão também. Sim. Então, a gente sabe que Deus nos deu o espírito de ousadia. Sim. Então, a gente precisa ser ousado. Não, eu não quero mais viver dessa forma, sabe? Eu vejo muitos clientes que falam, Dana, eu não tô aguentando mais, meu corpo não aguenta mais, minha idade... Eu não vi meus filhos crescerem, não tô vendo meus filhos, sabe? Não tô tendo tempo para os meus filhos. E eles não têm coragem de simplesmente mudar, contar uma nova história para a vida deles, entendeu? E eu falo, muitas vezes não é nem a opção da construção, sabe? Eu vejo muita gente que gosta de trabalhar na construção. Uhum. Tem muita gente que trabalha por falta de opção. Uhum. Muitas vezes as mulheres vão para limpeza, os homens vão para a construção. Acaba se adaptando, cresce na profissão. Sim. E aquilo ali fica muito forte. Mas tem pessoas que mantêm isso enquanto não tem o documento necessário para trabalhar. Depois que pega o documento necessário, acaba ficando um pouco perdido. E qual que vira a opção? Fazer aplicativo, dirigir Uber, isso. Fazer delivery. E eles não sabem o quanto eles poderiam estar agregando para a família deles,
na profissão deles, começar um desafio novo, talvez sendo um consultor financeiro, passando por um coach, e que a gente pode proporcionar isso para eles. Então eu fico muito grato quanto isso mudou a minha vida, Sim. como mudou a tua também, da gente ver, né, final de semana você tá mais livre com a tua família. Muito. Consigo participar mais até dos cultos, que era algo que eu não conseguia de jeito nenhum. Exatamente. Para mim, uma coisa também são as viagens. Ai, que Eu delícia. adoro viajar, Sim. adoro estar levando os meus filhos comigo. E antes, toda vez que eu precisava de umas férias, era que era um perrengue, porque você trabalha no office de segunda a sexta, eles dependem de você ali, para ter alguém para te cobrir uma dificuldade. E a gente acaba se sentindo mal por pedir as férias que você tem direito. Exatamente, exatamente. Então isso me proporcionou uma liberdade muito grande. E eu vi que vocês foram para Los Cabos. Mas Los Cabos não foi uma viagem comum. Acho que melhor que uma viagem, foi uma viagem proporcionada pela empresa. Sim. Então a gente foi para lá para receber os prêmios da empresa. A gente fala que é uma viagem de trabalho com lazer. A gente vai ali para participar de tudo que a empresa faz, mas ao mesmo tempo são 5 dias de muito lazer. E melhor que essa viagem ainda é uma viagem paga. Isso. Que é melhor que viagem ainda não ter que gastar. Gente, você não tem que tirar nada do seu bolso. Eu, como coach financeiro, fico muito feliz. Não há alegria maior de saber que meus clientes, por exemplo, estão viajando, né? Estão ali e não vão precisar gastar nada. Exatamente. Dana, esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando. Isso. A gente vai subir no YouTube, vai tirar alguns takes para colocar no Instagram. Fico muito satisfeito de você ser nossa parceira e a primeira pessoa a gente está gravando junto. Gente, eu fico muito feliz, assim. O que eu tenho para falar, assim, é claro, para as pessoas que estão ali nos assistindo, porque eu sei que esse vídeo vai chegar em ouvidos que precisam escutar. Só dar o primeiro passo. Eu era a pessoa mais improvável, sabe? Sempre tive muita dificuldade em me organizar financeiramente. Talvez por ser muito vaidosa, talvez porque eu não tive isso, né, da infância do meu pai sentar, porque meu pai sempre foi... Meu pai é um empresário, sabe? Ele na área de finanças, ele é um organizador nato, assim, sempre vi, mas ele nunca sentou comigo para me ajudar. Talvez seja isso também, né? Por eu ter tido essa dificuldade. Mas é possível. Tudo é possível. É possível você ser um consultor financeiro, você ter liberdade geográfica, você ter mais tempo com os seus filhos. É possível você comprar sua casa própria, porque era algo que eu achava muito impossível. Comprar minha casa própria aqui nos Estados Unidos. Por você falar impossível, eu lembrei de uma frase que o Gustavo me falou durante a viagem. Falei, Gustavo, olha isso está acontecendo, uma pessoa fez milhões em um período curto de tempo. Eu falei, Gustavo, como que isso acontece? Isso não é fácil. Ele falou, Gui, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Exatamente. E se é possível para aquela pessoa, é possível para a gente também. Exatamente. A gente tem que começar a falar, se foi possível para fulano, então é possível para mim também, entendeu? É você manter firme no seu propósito, naquilo que você quer. Porque eu vejo muitas pessoas que elas querem, eu falo isso para muita gente. Tem pessoas que querem, mas tem pessoas que querem muito e vão atrás. Não basta somente querer. Eu sempre fiz as minhas metas de trabalho, financeira, baseada no que eu queria viver. E esse ano eu comecei diferente. Falei, não, eu quero fazer minha meta onde eu posso, no meu limite, até onde eu consigo ir. E Dana, isso é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala é aquilo que acontece. A gente tem que mentalizar, a gente tem que se programar para as coisas acontecerem. E esse ano, na agência que eu trabalho, dos Brazilionaires, eu virei o top production número 1 do país todo. Muito orgulho. Desde o início do ano. Por quê? Porque eu pus aquela meta, porque eu fiz acontecer, porque eu não tive palavras negativas, eu via o objetivo, eu fazia, eu corria atrás. E se eu, da mesma forma que eu perguntei para ele como que aquela pessoa era possível, dentro da nossa realidade, eu fiz o que muita gente achava que era impossível. Sim. Então, assim, não tem que ser fácil. Se foi possível para mim, é possível para você, é possível para quem está nos assistindo, e a gente está aqui para dar todo esse auxílio. Uma outra dica, não adianta você simplesmente ali, cada virada de ano, 22 a 23, aí vai começar 23 a 24, você colocar no papel, não, para 2024 quero isso, aquilo. Você pegar esse papel, colocar ali no seu criado mudo, numa gaveta, no cantinho que fosse, não vai adiantar nada. É a mesma coisa você anotar suas dívidas, você anotar ali que você está devendo. Não adianta nada você só anotar se você não
não fizer nada para que aquilo aconteça. Tem que ter um plano e colocar em prática. Isso, metas e submetas, e você correr atrás para poder fazer isso. Obrigado, Ai, Diana. Foi muito bom te ver. Obrigada a você pelo convite, viu? Obrigada a você também por estar nos assistindo. Até mais.